O Big Brother Brasil 25, tradicionalmente um dos programas mais assistidos e comentados da TV brasileira, tem enfrentado críticas intensas e preocupações crescentes dentro da Globo. A nova edição, marcada por mudanças estratégicas no formato e a chegada de Rodrigo Dourado como diretor, substituindo Boninho, prometia uma renovação que revitalizaria o reality. No entanto, o resultado tem sido descrito como um fracasso, tanto em audiência quanto em engajamento nas redes sociais. Os participantes desta edição têm sido apontados como o maior ponto fraco. Segundo críticos e espectadores, o elenco não conseguiu engajar o público nem criar momentos memoráveis. O entusiasmo inicial das dinâmicas inéditas, como a entrada em duplas, rapidamente se dissipou, revelando um grupo pouco dinâmico e incapaz de aproveitar as oportunidades de jogo. A falta de reações espontâneas e de rivalidades marcantes transformou o programa em uma experiência monótona, descrita como uma colônia de férias. Além disso, o excesso de dinâmicas patrocinadas e a repetição de provas já vistas em edições anteriores tem contribuído para a falta de empolgação. Até o tradicional jogo da discórdia, conhecido por gerar tensões e discussões acaloradas, perdeu força. A audiência, outrora fiel, tem se distanciado com números baixos que preocupam a emissora. Nas redes sociais, os debates fervorosos que costumavam dominar o Twitter e outras plataformas estão menos intensos. Mesmo as torcidas organizadas, tradicionalmente apaixonadas, têm se mostrado menos engajadas. Resta saber se as próximas semanas trarão reviravoltas capazes de recuperar a magia que fez do BBB um fenômeno cultural, ou se esta edição será lembrada como a mais fraca da história do programa. A busca por novidades no Big Brother Brasil. 25 trouxe dinâmicas que prometiam renovar o interesse do público, mas o resultado foi bem diferente do esperado. Entre as mudanças, o formato de entrada em duplas e as interações diferenciadas foram as mais notórias e também as mais criticadas. Logo na estreia, os participantes foram apresentados ao público em duplas, escolhidas pela produção antes mesmo do início do jogo. A ideia era criar vínculos inesperados e aumentar os conflitos internos, mas o tiro saiu pela culatra. Muitos telespectadores apontaram que a dinâmica tirou a espontaneidade do jogo, forçando alianças artificiais e sufocando as narrativas individuais que sempre foram um dos maiores atrativos do programa. Além disso, as provas que envolviam as duplas também foram alvo de reclamações. A execução problemática, com regras confusas e falta de clareza durante as transmissões, gerou críticas até entre os fãs mais fiéis. Nas redes sociais, hashtags como o Advolta Boninho e Mari Fora Duplas dominaram os trending topics, refletindo a insatisfação do público. As interações diferenciadas, que prometiam aproximar participantes e telespectadores por meio de dinâmicas digitais, também não decolaram. Tentativas de integrar redes sociais ao vivo e permitir que o público influenciasse decisões dentro da casa foram classificadas como mal estruturadas e desinteressantes. Muitos disseram que a execução técnica falhou e que o excesso de controle da produção sobre essas interações prejudicou a fluidez do programa. Apesar das intenções de inovar, as escolhas da edição acabaram minando a experiência de entretenimento. O público, acostumado com a intensidade e a autenticidade de temporadas passadas, sentiu falta de uma condução mais impactante e estratégica. Agora, a produção enfrenta o desafio de salvar a edição em meio às críticas e ao risco de uma queda ainda maior na audiência. A seleção de participantes do Big Brother Brasil 25, que sempre foi um dos pilares de sucesso do reality, tem sido amplamente criticada nesta edição. Desde a estreia, o elenco não conseguiu cativar o público, levantando debates sobre a falta de carisma, autenticidade e entrega de entretenimento. Nas redes sociais, espectadores reclamam que os participantes parecem desinteressados no jogo, priorizando estratégias monótonas ou evitando conflitos, elementos que costumam alimentar as narrativas do programa. A ausência de personalidades marcantes também foi apontada como um dos principais fatores para o descontentamento geral. Diferentemente de temporadas anteriores, não há protagonistas ou vilões que causem impacto e engajem o público em torcidas acirradas.
Outra crítica recorrente envolve a sensação de falta de diversidade no elenco, não apenas em termos de representatividade, mas também de perfis que ofereçam experiências e pontos de vista distintos. Muitos telespectadores argumentam que a escolha se concentrou em influenciadores ou celebridades de pequeno alcance, que parecem mais preocupados em preservar sua imagem do que em mergulhar no espírito competitivo e imprevisível do programa. O engajamento baixo dentro da casa também reflete na audiência e no impacto digital do BBB 25. Provas importantes, discussões relevantes e até mesmo as festas, que sempre foram momentos de grande repercussão, não têm gerado buzz suficiente para manter o programa como um dos assuntos mais comentados. Com a audiência em queda e a insatisfação crescendo, a produção enfrenta uma difícil tarefa. Como reverter a falta de entusiasmo e dar um novo rumo à temporada? Enquanto isso, o público segue acompanhando com esperança de que os próximos episódios tragam algum reviravolta digna do legado do BBB. As provas e dinâmicas do Big Brother Brasil, tradicionalmente momentos de destaque e grande engajamento, têm deixado a desejar nessa temporada. Críticas sobre repetições, falta de criatividade e explicações confusas vêm ganhando força entre o público e os próprios participantes. Desde o início da edição, muitas provas têm sido apontadas como versões recicladas de desafios anteriores, sem inovação ou elementos que surpreendam os telespectadores. Essa repetição contribui para a sensação de monotonia, especialmente em um programa que se vende como imprevisível. Um exemplo recente foi uma prova de resistência cuja estrutura era quase idêntica à de edições passadas, resultando em menos emoção e menos envolvimento do público nas redes sociais. Além disso, as regras de algumas dinâmicas têm sido alvo de polêmica. Participantes frequentemente demonstram dificuldade em compreender as instruções, resultando em erros que acabam desqualificando competidores ou prejudicando o andamento das disputas. Essa falta de clareza também tem frustrado os espectadores, que muitas vezes recorrem às redes sociais para tentar decifrar as regras junto com outros fãs. Outro ponto levantado é o impacto direto na narrativa do programa. Provas mal elaboradas têm falhado em criar momentos memoráveis ou reviravoltas estratégicas. O público, que historicamente se envolve intensamente com disputas de liderança e imunidade, sente falta de desafios que testem a criatividade, inteligência e resistência de forma mais emocionante. Com a audiência pressionando por mudanças, resta à produção encontrar formas de recuperar o entusiasmo em torno das dinâmicas. Provas empolgantes e bem estruturadas podem ser a chave para reengajar os fãs e devolver a energia que marcou as edições anteriores. O Big Brother Brasil, conhecido por misturar entretenimento e interação social com sucesso comercial, tem enfrentado críticas pelo excesso de publicidade nos episódios. A presença constante de marcas e propagandas está comprometendo o ritmo do programa e alienando parte do público. A cada episódio, a sensação de que a narrativa do reality está sendo interrompida por longos blocos de merchandising tem se tornado uma queixa recorrente. Dinâmicas patrocinadas, inserções de marcas durante provas e até mesmo diálogos forçados entre participantes para promover produtos estão sendo vistos como excessivos. Enquanto a publicidade é um pilar financeiro essencial para a produção, muitos espectadores acreditam que ela agora ocupa mais espaço do que os próprios acontecimentos da casa. Um exemplo marcante ocorreu em uma prova recente de liderança, onde o foco no patrocinador superou o interesse no desafio em si. A exibição prolongada de slogans e explicações detalhadas sobre o produto fez com que o objetivo da prova e as interações dos participantes ficassem em segundo plano. Isso levou internautas a expressarem frustração nas redes sociais, destacando que a essência do programa, a convivência e os conflitos entre os confinados, está sendo diluída. Além de prejudicar o ritmo do reality, o excesso de publicidade também tem impactado a espontaneidade do jogo.
Situações que poderiam render momentos autênticos de entretenimento são frequentemente substituídas por cenas roteirizadas em função das marcas. Embora o Big Brother Brasil sempre tenha sido uma vitrine para anunciantes, a percepção de que o comercial está dominando o conteúdo principal pode afetar a relação do público com o programa. O desafio para a produção será equilibrar as necessidades comerciais com a entrega de um entretenimento cativante e genuíno. O fenômeno das redes sociais, que há anos potencializa o alcance do Big Brother Brasil, está enfrentando uma inversão de efeito na 25ª edição do programa. Comportamentos tóxicos e disputas extremas entre torcidas têm afastado parte do público e contribuído para o desgaste da imagem do reality show. Nas últimas semanas, as discussões em plataformas como Twitter, Instagram e TikTok deixaram de ser sobre as dinâmicas do jogo e passaram a focar em ataques pessoais e campanhas negativas. O clima de rivalidade, que antes gerava engajamento saudável, agora está marcado por ofensas, fake news e ataques organizados contra participantes e até mesmo contra outros telespectadores. Um exemplo ocorreu após uma prova de liderança controversa, quando torcidas mobilizaram mutirões não apenas para votar, mas para espalhar desinformação sobre competidores. Hashtags difamatórias chegaram aos trending topics, enquanto comentários agressivos afastaram usuários que buscavam apenas debater o programa de forma descontraída. O excesso de polarização nas redes está impactando diretamente a experiência do público, com muitos relatando cansaço e até desinteresse em acompanhar o reality. Além disso, marcas patrocinadoras do programa têm demonstrado preocupação com o tom das interações digitais, já que comportamentos tóxicos podem associar suas campanhas a um ambiente negativo. Embora as redes sociais sejam uma ferramenta poderosa para ampliar a audiência, o BBB 25 enfrenta o desafio de equilibrar essa presença digital com um clima mais positivo e acolhedor. Se a produção não conseguir contornar o problema, o desgaste pode refletir em uma perda significativa de público e no enfraquecimento de uma das maiores atrações televisivas do país. O Big Brother Brasil, que há anos reina como um dos programas mais populares da televisão brasileira, enfrenta um momento delicado em sua 25ª edição. A combinação de baixa conexão do público com os participantes e uma temporada marcada por erros de estratégia levantam questionamentos sobre o futuro do reality show. Com dinâmicas que não surpreenderam, provas repetitivas e participantes que não entregaram o carisma esperado, o BBB 25 vem registrando quedas de audiência significativas em comparação a edições anteriores. Nas redes sociais, termômetro essencial para medir o engajamento do público, o buzz diminuiu e muitos debates giram mais em torno das falhas do programa do que de momentos memoráveis. Especialistas e fãs apontam que o formato pode estar se desgastando após 2 décadas no ar. A fórmula, que sempre combinou estratégia, convivência e emoção, parece não estar mais surtindo o mesmo efeito, especialmente diante de uma concorrência crescente de plataformas de streaming e outras formas de entretenimento digital. A Globo, no entanto, não ignora os sinais de alerta. Internamente, há discussões sobre possíveis reformulações para resgatar o interesse do público e revitalizar o programa. Entre as opções estão mudanças no processo de seleção dos participantes e a introdução de elementos inovadores que tragam frescor ao formato. O futuro do Big Brother Brasil, porém, segue incerto. Caso a queda de engajamento continue, o reality pode enfrentar uma crise de sustentabilidade, colocando em risco seu status como carro-chefe da programação brasileira. A próxima temporada pode ser determinante para definir se o BBB conseguirá se reinventar ou se caminha para o fim de um ciclo histórico. Se você quer acompanhar todas as atualizações do BBB 25, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Até o próximo vídeo!